Olá, bom dia! No nosso devocional de hoje, nós vamos refletir sobre atitudes que nos ajudam a viver em harmonia, segundo a Bíblia. Viver em harmonia, gente, é um desejo profundo do coração humano. Todos nós ansiamos por paz, respeito e amor nos relacionamentos, seja na família, no trabalho, na comunidade em que a gente vive, ou até mesmo dentro de nós. E a Bíblia, como fonte de sabedoria eterna, como um livro inspirador, instrutor, nos ensina com clareza como cultivar atitudes que promovem essa harmonia. E hoje nós vamos refletir sobre 5 delas, que são fundamentais para viver em paz com os outros e também com Deus. E para cada uma delas, nós vamos lembrar de uma passagem bíblica que nos guia nessa caminhada. A primeira é praticar a empatia. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 15. A empatia, gente, é a base da convivência saudável. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós compreendemos melhor suas dores, suas alegrias e as suas necessidades. O apóstolo Paulo nos ensina a partilhar os sentimentos uns dos outros. E isso é mais do que simpatia. É um chamado a uma comunhão genuína. Imagine o quanto as relações humanas, as relações interpessoais seriam mais leves se todos se esforçassem para ouvir com atenção, sentir com o coração e responder com compaixão. A empatia, ela quebra barreiras, desarma conflitos e gera pontes de amor e paz interior. A segunda atitude é cultivar o perdão. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Viver em harmonia não significa não ter conflitos, mas disposição para superá-los com alegria, com graça, com amor. O perdão, ele é libertador para quem perdoa e para quem é perdoado. É um bálsamo que cura as feridas e renova os relacionamentos. Perdoar não é concordar, não é ser conivente, é deixar ir. É deixar ir o que é do outro com o outro, é deixar de absorver o que não é seu. Isso é libertador. Paulo, escrevendo aos Colossenses, nos lembra que nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou. E isso nos convida à humildade e ao desapego do orgulho. Guardar mágoas é como carregar um peso que é totalmente desnecessário. Ao perdoar, a gente abre espaço para a paz reinar novamente nos nossos corações. Isso é liberdade. Isso é autocuidado. Isso é autocompaixão. A terceira atitude é ter palavras que edificam. Como isso é importante. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso está em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A maneira como nós falamos tem poder,
porque gera sentimento em nós, porque tem uma vibração acontecendo, tem emoção. Nossas palavras podem construir ou destruir, podem acalmar ou inflamar. Salomão nos ensina que a suavidade na fala pode desarmar até os corações mais irados. Viver em harmonia passa por aprender a comunicar com sabedoria, falar com respeito, escutar com atenção, evitar julgamentos. São atitudes que promovem ambientes de paz. Em tempos de tanto ruído, gente, tanta agressividade, tantas intrigas, tanta fofoca, tanta inveja, uma palavra gentil pode ser um verdadeiro milagre na vida de uma pessoa, num momento de confusão, num momento de conflito. A quarta atitude é servir com amor. Servir é um dos propósitos da nossa existência. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Isso está em Pedro, capítulo 4, versículo 10. Viver em comunidade é reconhecer que todos temos algo a oferecer. Pedro nos lembra que nossos dons foram dados por Deus para serem compartilhados. Quando nós servimos com amor, nós contribuímos para o bem-estar coletivo e nos aproximamos uns dos outros. Viver em harmonia, viver em coletividade, é viver no amor de Deus. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos aqui para viver em harmonia uns com os outros. O servir desinteressado, feito com alegria, é uma das mais belas expressões do amor cristão. Seja ouvindo alguém, ajudando em alguma tarefa, sendo presença em momentos difíceis, o servir nos une e fortalece os laços. E a quinta atitude é buscar a paz ativamente. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, diz: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E a paz não acontece por acaso. Ela é construída, ela é escolhida com intenção. Paulo reconhece que nem sempre será fácil, mas nos encoraja a fazer a nossa parte. Buscar a paz significa evitar fofocas, não alimentar divisões, ser mais conciliador. Significa muitas vezes dar o primeiro passo, mesmo quando o outro parece distante. Deixar o orgulho de lado. É escolher não vencer uma discussão, alimentando o ego, mas preservar uma relação. E tudo isso, é claro, com o coração aberto e com muita sabedoria. A harmonia, gente, é fruto de atitudes simples, mas muito profundas. Quando nós escolhemos a empatia, o perdão, uma boa palavra, o serviço e a paz, nós não apenas seguimos o exemplo de Cristo, nós nos tornamos instrumentos de transformação ao nosso redor. Quantas vezes a gente fala que o mundo está perdido, que as coisas estão muito difíceis, mas nós podemos fazer tanta coisa para mudar isso. Se cada um de nós tiver
atitudes, pequenas atitudes, quantas coisas serão mudadas? Grandiosas coisas serão feitas para que o mundo seja melhor. Que nós possamos lembrar todos os dias dessas atitudes e pedir a Deus que nos ajude a praticá-las com sinceridade. Essa é a nossa intenção de hoje. Peça a Deus para se lembrar de atitudes que façam com que você viva em harmonia com você mesmo e com os outros. E como prática de hoje, observe durante o seu dia as suas atitudes e lembre dessas 5: empatia, perdão, uma boa palavra, o servir e a paz. Escolha uma delas e pratique de forma intencional, pelo menos uma. Todos os dias, escolha uma, até que isso se torne um hábito na sua vida. Você vai incorporar essas atitudes e vai te fazer tão bem. Vai ser tão transformador. Afinal, como diz o Salmo 133, versículo 1, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E se esse devocional fez sentido para você, se tocou seu coração, faça tocar o coração de uma pessoa que você conhece. Compartilha, deixe aqui seu comentário, deixe o seu like se você gostou. Divida isso com outras pessoas. Vai fazer muito bem para você, vai fazer bem para elas. Que a paz de Cristo reine em nossos corações e em nossos lares. Fique com Deus e até amanhã no nosso próximo devocional.